Tá, eu tive uma compulsão alimentar. Passou, não tem jeito de eu intervir mais. Foi. Adianta ficar com culpa, choramingando, arrependido, porque eu fiz isso? Não adianta. O que ajuda? Qual que é a solução? O que vai ajudar a pessoa a caminhar em direção à solução? Gente, essa questão de compulsão alimentar, ela tem um fundo psíquico emocional muito presente. Quer dizer que há um vazio muito grande. Qualquer tipo de compulsão, seja alimentar, seja com relação a dinheiro, compras, jogos, bebida alcoólica, drogas, sexo, trabalho. A compulsão em si é uma falta, um vazio que a pessoa tem na alma. E aí ela busca preencher esse vazio com alguma coisa. Então, o tratamento para compulsão alimentar, ela precisa vir acompanhada de um tratamento psicoterapêutico. E a pessoa precisa estar disposta a fazer esse trabalho, né, essa descoberta interna, emocional, ter coragem de olhar para essas questões, né, que trazem esse vazio, né, onde que começou esse vazio, para que ela realmente possa se desenvolver nesse aspecto e seguir a vida de forma cada vez mais leve. Se observar e perceber os gatilhos que antecedem cada episódio de compulsão alimentar. Se ela estiver atenta aos fatos, ao comportamento, ela vai perceber que existe um certo padrão, ou seja, tem algumas questões, algumas coisas que antecedem o episódio da compulsão. Então, geralmente a pessoa pode, por exemplo, estar ansiosa ou ter recebido alguma notícia minutos antes, né, desse ataque de compulsão. E aí, se ela estiver atenta ao que está acontecendo, a cada episódio, ela vai perceber que existe um padrão. E por que é importante perceber esse padrão? Para que nas próximas vezes ela possa se antecipar à compulsão. Então, eu já sei que a compulsão vem quando eu estou cansado, quando eu estou trabalhando demais, quando eu não estou tendo tempo para mim, e quando vem aquela sensação X ou Y, eu já sei que pode acontecer a compulsão alimentar. Agora, para que a pessoa saiba identificar esses gatilhos que antecederam a um certo episódio, vocês concordam que é importante que ela tenha essa consciência? Então, é importante que ela esteja nesse trabalho de desenvolvimento. Então, ela estar presente e lembrar mesmo de como ela estava antes, dias antes, algumas vezes começa dias antes, os gatilhos começam a aparecer, minutos antes do episódio de compulsão, imediatamente antes. Então, a pessoa volta num momento de reflexão e recorda das sensações que ela teve, os pensamentos principalmente. Quantas vezes vem um monte de conversinha na mente da gente? Ah, você não dá conta disso, você não dá conta daquilo, ah, você precisa disso, você é um fracassado, você não vai dar conta, vai faltar isso. Então, pensamentos de escassez, pensamentos limitantes, né, que são muito presentes na vida de muitas pessoas. Se não trabalharem isso, vai tomando conta da pessoa e vai gerando angústia, ansiedade, e aquela falta, aquele vazio emocional vai se tornando cada vez mais importante, que é onde a pessoa vai buscar o alívio, né, imediato e momentâneo na alimentação ou em qualquer outro recurso que tenha à mão mais fácil naquele momento, né? Então, para resumir, tratamento psicoterapêutico, consciência de relembrar e de perceber quais são os gatilhos, quais são os fenômenos, as sensações, os pensamentos que antecedem a cada episódio. Registra. Eu tenho pacientes que eu peço até para anotar. Tá, aconteceu o episódio de compulsão, como é que eu estava? Então anota tudo e vai se preparar. Por que a gente precisa perceber quais são esses gatilhos? Porque a partir dessas informações, a partir dessas percepções, é onde a pessoa vai ter dados, ferramentas, tanto para se curar e identificar algumas questões psíquicas, emocionais e até de vida prática, ou seja,
Eu comi aquele tanto de coisa porque não tinha uma opção mais saudável para mim. Então é algo de ordem prática, né, da vida, de organização de geladeira, de organização de planejamento de cardápio, de organização de compras, né? Então tem também essa questão. Mas olhando para aquilo que a pessoa identificou, que leva à compulsão alimentar, ela pode ter mais clareza de onde está a solução, que caminho que ela deve seguir. Então, se um dos gatilhos é a organização da alimentação, o que ela precisa fazer? Se organizar, buscar ajuda especializada, técnica, com relação àquele assunto. Então, essa clareza do que está acontecendo ali, além de trazer um alívio enorme para a pessoa, porque ela consegue perceber um caminho, ela consegue perceber o que está dentro dela, já é o início de uma cura, o início de uma libertação. É uma jornada, é um caminho a ser percorrido, um processo de cura e de entendimento, de autoconhecimento. E aí, a partir do momento que a pessoa identificou que a questão está na organização e no planejamento, e ela vai buscar a orientação de um nutricionista, o papel do nutricionista é ajudar esse paciente ainda com mais informações a respeito do comportamento dele, questões de aspectos nutricionais mesmo, de nutrientes da alimentação dele, que podem estar aumentando a ansiedade, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha mais episódios de compulsão alimentar à medida que ele tomava mais café no trabalho. Então, nos momentos que ele estava com mais atividades, com mais reuniões, mais estressado com compromissos de trabalho, mais ele bebia café para ficar alerta ou por nervoso mesmo, e aí entra de novo a compulsão por café, nesse caso, né? E aí a cafeína e os aspectos que entram em sinergia nessa questão levavam ele a ficar ainda mais ansioso, se tornava um gatilho para a compulsão alimentar. E aí a gente tem alguns recursos lá na organização de geladeira, na organização de lanches, para que essa compulsão seja mais amena, ou seja, imagine, se a pessoa já está com todos aqueles gatilhos de ansiedade, de falta emocional, de vazio e ainda está com fome de verdade, a fome real, vocês concordam que isso ainda vai ser mais forte? Vai ser ainda mais desafiante para a pessoa controlar essa compulsão? Então, se ela já está com uma carga de estresse forte, de ansiedade, e não tem nada ali saudável ou adequado, ou mais adequado para ela comer, vai ser muito difícil para ela não ser compulsiva em alimentos engordativos, por exemplo, né? Então, essa organização do que ter em casa para comer, fazer um cardápiozinho para o dia a dia, um planejamento de compras, também é uma ajuda importante para as pessoas que têm compulsão alimentar.